Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores. O meu nome é Ayrton e eu ajudo supervisores e líderes de produção a aumentarem exponencialmente sua chance de promoção e crescimento profissional. Hoje, no episódio 76, nós vamos dar continuidade em relação a como definir metas para os seus KPIs. No episódio 75, nós falamos como montar bons KPIs em relação aí aos principais componentes da qualidade total, que seria o que? Entrega, qualidade, custo operacional e clima organizacional. E eu deixei claro que nesse episódio nós íamos também trazer uma aula específica de como você estabelece metas em relação a esse KPI. E nós vamos fazer esse conteúdo em duas partes. Um que nós vamos utilizar para a definição de metas, uma técnica chamada Quartis, que é uma técnica estatística, mas eu vou trazer de um modo muito simples e agradável, com um grande impacto para que você possa definir aí a sua meta. E na semana que vem nós vamos também trazer um outro conteúdo de definição de meta, utilizando aí dados históricos, mas sem a utilização de Quartis. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, que é muito importante para que esse tipo de informação possa chegar em outros supervisores, outros líderes de linha de frente. Vamos começar então, que eu tenho muita coisa interessantíssima para você. Como eu disse no episódio passado, e se você não assistiu ainda, eu sugiro que você possa retroceder um episódio. Nós sempre falamos dessa árvore para que você possa realmente construir uma carreira profissional plena com reconhecimento, promoção e crescimento profissional. Para que você realmente possa atingir esse feito, é necessário que você possa e saiba construir aí uma vantagem competitiva aonde você trabalha. O segundo pilar é que você possa sustentar essa vantagem competitiva que você criou, que é o quê? Que é a geração de valor. E realmente o terceiro pilar é você capitalizar, você explorar essa vantagem competitiva que você criou e ir criando novas, porque agora você já sabe criar. E uma maneira de você capitalizar isso é realmente ter a oportunidade de aproveitar promoções, que com certeza quando você chega nesse nível você consegue aí boas promoções em função da empresa não querer te perder para o mercado, e uma maneira de ela reter esse talento é com aumentos salariais e promoções de posição. Nesse primeiro ramo, como que você constrói uma vantagem competitiva? Eliminando ou diminuindo uma limitação significativa que a sua empresa possua ou que você tenha na sua área. Então, quando você elimina, você constrói uma vantagem competitiva para a empresa e para a sua posição, para você como profissional. E uma maneira de você eliminar uma limitação significativa é você realmente conhecer e aplicar aí ferramentas de gestão para medir o desempenho do processo em que você vai remover ou vai diminuir uma limitação. E algumas ferramentas de gestão importantes é o KPI. O KPI é um indicador de performance-chave, né? Ou um indicador de desempenho-chave. E ele entra nesse primeiro ponto do PDCA, que é a parte de definição de metas. Então, nós falamos tudo isso em relação aí ao conteúdo anterior. Portanto, uma vez que o KPI é a primeira parte de um ciclo de gestão PDCA, como nós podemos definir essa meta? Então, é sobre como definir corretamente uma meta que nós vamos discorrer no conteúdo de hoje. Bom, nós vamos partir do princípio e vamos dar exemplos sobre o KPI de entrega. E nós sabemos que o principal KPI de entrega, ou seja, em relação ao KPI de resultado, a gente falou muito isso no episódio anterior, dois tipos de KPI de resultado relativo à entrega é o chamado On-Time Delivery, ou Service Level, ou nível de serviço. O que quer dizer esse KPI de
entrega, né? Ou KPI de resultado para o item entrega. O quanto você está entregando em relação ao que o cliente deseja, não somente em quantidade, mas em quantidade, em relação às peças corretas a qual ele pediu, entregando no local correto. Se você realmente está atendendo 100% a quantidade, os part numbers, ou seja, os produtos, e no local correto você tem aí um 100% de service level ou 100% de on-time delivery. Então, para que esse KPI de resultado, on-time delivery e service level realmente aconteça, é necessário que a linha de produção tenha uma boa quantidade de unidades produzidas aí por dia, por turno, né? Ao longo de 3 turnos ou 2 turnos, seja lá quantos turnos você tenha durante o dia, você acaba tendo aí um desempenho. Se você tem um bom desempenho por dia, teoricamente você alavanca o indicador de resultado entrega, on-time delivery. E também é necessário que você tenha aderência, ou seja, as peças que o planejamento programou, que o cliente necessita, você realmente produza. Então, o quanto você produziu sobre o que você planejou em relação a itens e quantidades, você tem então a porcentagem de aderência. Então, produção por dia e aderência são 2 indicadores de progresso que alavancam, que sustentam o indicador de resultado on-time delivery service level, que é um KPI de entrega. Portanto, se você olhar isoladamente esse primeiro ramo, ou seja, se você olhar isoladamente a produção por dia, ela passa então ser aí o que? Um indicador de resultado ou um KPI de resultado. Para que eu tenha uma boa produção por dia, é necessário que eu tenha um bom índice, uma boa performance de OE, né? Quanto mais próximo de 85% ou mais, melhor. E para que eu tenha um bom OE, é necessário que eu tenha um tempo de preparação pequeno. Portanto, nesse primeiro ramo, eu posso entender que produção por dia é um KPI de resultado, o OE é um primeiro KPI de progresso e setup é um segundo KPI de progresso. Nesse outro ramo, para que eu também tenha uma boa produção por dia, eu preciso que eu tenha um tempo de lead time pequeno, um tempo de atravessamento das ordens, desde o momento em que eu abro uma ordem de fabricação até que eu entregue no estoque, por exemplo, ou no cliente, tem que ter um tempo pequeno, tem que ter poucas filas. E para que esse lead time seja pequeno, é necessário que eu tenha poucas peças no processo. Então eu tenho aí basicamente 2 ramos. Portanto, escolhendo o primeiro ramo, eu posso entender que o meu indicador de resultado ou KPI de resultado, produção por dia, ele tem uma forte correlação com o tempo de preparação, que é um KPI de progresso, onde nós vamos discorrer na aula de hoje. E o que é uma correlação? Nós podemos aí, então ter uma correlação entre um KPI de progresso e um KPI de resultado, que destacamos na aula anterior, sendo uma correlação positiva, ou seja, quando um aumenta, o outro também aumenta. Podemos ter uma correlação negativa, enquanto um diminui, o outro aumenta, ou pode ser que não haja correlação. Nós sempre estamos procurando um KPI de progresso que tenha uma forte correlação, uma forte relação de causa e efeito para alavancar o KPI de resultado. Uma vez que o KPI de resultado, como nós comentamos no episódio anterior, ele simplesmente vai nos mostrar onde nós estamos em relação a onde nós precisamos estar. Ele vai mostrar a lacuna. Porém, um KPI de progresso forte, se eu trabalhar fortemente nele, ele vai realmente fazer com que os dados do KPI de resultado, eles tendam a ir na direção da meta, reduzindo essa lacuna. Então, está aqui no caso do setup, que é um KPI de progresso, ele tem uma correlação negativa, ou seja, quanto menor o meu tempo de preparação, esse eixo X
tendendo para o início, maior é a minha produção por dia. Então aqui eu tenho uma correlação negativa. Então, em cima desses dois indicadores, o de resultado, produção dia, e o de progresso, setup, nós vamos utilizar a aula de hoje para definir aí uma meta de forma correta, de forma aí sem a regra do dedão que nós chamamos. Eu preparei aqui 5 passos para que a gente possa definir uma meta sem usar o chute, sem usar a regra do dedão, que o americano chama de rule of thumb. Então, é uma técnica que você pode definir aí a meta dos seus indicadores sem o chutômetro. Vamos lá então para o primeiro passo. Pessoal, o primeiro passo para que você realmente possa definir uma meta de forma correta é entender que a meta ela deve ser SMART. Então, com certeza você já ouviu falar em relação a esse acrônimo. Então, o que é S? S é de específico, de specific, né? Ou seja, uma meta ela tem que ser específica, não pode ser abstrata, tem que ser algo realmente que tenha especificidade. Ela precisa ser o que? Mensurável, né? Ou seja, eu preciso ter condições de medir esse dado ao longo do tempo. Tem que ser uma meta que seja atingível, não seja extremamente rigorosa, não seja também muito fácil de ser atingida. Então, tem que nos mostrar um desafio, mas não pode ser muito distante da realidade, fazendo com que o time fique desmotivado. Então, tem que ser uma meta realmente desafiadora, mas atingível ao mesmo tempo. Ela tem que ser sobre um indicador que seja relevante no resultado do desempenho da empresa. Então, se eu conseguir chegar lá, vai realmente trazer um resultado significativo de ganho para a empresa. E tem que ser time-based, ou seja, tem que ter um tempo para finalizar essa meta. Tem que definir um tempo para que realmente a gente possa chegar no fim desse desafio. Então tá aí o que é uma meta SMART, que é o primeiro passo para que você possa aí definir aí boas metas em relação aos seus KPIs. Vamos dar o exemplo de uma meta SMART. Uma meta, pessoal, aí seguindo o acrônimo SMART, ela tem 3 componentes. O primeiro, ela tem um objetivo gerencial, o segundo, ela tem um valor e o terceiro, ela tem um prazo. Ou seja, olha o exemplo que eu estou dando aqui abaixo que mostram aí esses 3 componentes. Elevar o volume de vendas de papel é o que? É um objetivo gerencial. Qual é o valor? Em 20%. E qual é o prazo? Até dezembro de 2009. Então, quando eu tenho esses 3 componentes, isso define corretamente uma meta, né? Com um objetivo gerencial, um valor e um prazo. Agora, percebam bem esse 20%, né? Como que eu defino? Como eu sei que é 20? Ou como eu sei que não é 10 e como eu sei que não é 30? Então, é sobre isso que nós vamos discorrer para que você tenha realmente a ciência de uma técnica interessante para que você possa não só definir assertivamente o seu KPI, mas tá aí impressionando a sua chefia, principalmente em relação a esse tipo de conhecimento. Isso faz com que, esse conhecimento faz com que realmente eu elimine aí a regra do dedão, ou seja, o chute, tá? Então, quando você realmente ouvir falar que uma meta vai ser melhorada em X%, tente questionar de uma forma respeitosa, é lógico, o seu colega ou quem quer que seja, perguntando assim, mas como que você chegou nesse valor, né? Como que você, da onde esse valor foi tirado? E pouca gente sabe disso. Basicamente uma suposição e a gente vai tirar toda a suposição e trazendo algo mais lógico para você. O primeiro passo, então, nós já falamos. O segundo passo é o quê? É definir aí um plano de coleta de dados em relação àquele tipo de KPI que você quer definir a sua meta. E o que é um plano de coleta de dados? Vamos dar um exemplo aqui. Um plano de coleta de dados é como se fosse algo desse tipo. Você
define se esse plano de coleta de dados é para um KPI de progresso ou um KPI de resultado, qual a relação desse tipo de KPI com o objetivo mais estratégico da empresa que você está tentando atingir. E aí você faz a seguinte pergunta: sobre esse determinado KPI, o que eu devo medir? Qual é a etapa do processo que eu vou medir? Qual é a unidade de medida desse tipo de dado, né? Qual é o tipo de dado? Qual é a especificação desse dado? Qual é a definição operacional desse dado? Qual é a folha de verificação na qual eu vou fazer o registro desses dados? Qual é o tamanho da amostragem? E quem vai ser o responsável por coletar esses dados? Vamos dar exemplo sobre o tempo de realização de setup, que é nosso indicador de hoje de progresso. Então, o que eu vou medir? Eu vou medir o tempo de realização de setup. Qual é a etapa do processo? Suponha que eu vou medir no torneamento de CNC para cilindros especiais da linha XYZ. Vamos supor que essa é a operação restrição, essa é a operação gargalo. Então, lá eu preciso ter a máxima eficiência. Então, é lá que eu vou medir o quê? O tempo de realização de setup. Qual é a unidade de medida? Eu vou medir em minutos. Qual é o tipo de dado? Esse é um tipo de dado que a gente chama de dado contínuo. Qual é a especificação? Bom, a minha especificação hoje é que eu tenho que realizar um setup no máximo em 30 minutos. Qual é a definição operacional? O que é um tempo de realização de setup? É o tempo entre a última peça aprovada do lote corrente até a primeira peça aprovada do lote posterior. Essa é a definição de setup. Por que é importante essa definição? Porque se isso não for padronizado, cada um vai interpretar setup de um modo diferente e você vai coletar aí um dado errado porque a definição padrão não está alinhada. Aonde eu vou anotar? Numa folha de verificação chamada formulário número 123. Qual é a amostragem? Sempre que ocorrer um setup no CNC e nos próximos 15 eventos, ou seja, toda vez que acontecer um setup no CNC e nos próximos 15 setups, eu vou coletar essa informação, esse dado. Quem vai ser responsável vai ser o Ayrton. Então está aqui um tipo de dado que eu planejo coletar no processo sobre um indicador que é chave para mim, nesse caso um indicador de progresso que é o setup. Aqui tem um outro exemplo de um outro tipo de dado que não é contínuo, é um dado atributivo. Por exemplo, eu quero medir o número de bolhas em para-brisas, bem como a sua localização, forma e tamanho. Eu produzo para-brisas de vidro para uma determinada montadora, para um determinado veículo, eu estou tendo problemas em relação à qualidade desses para-brisas com bolhas. Então, eu vou medir o que? Bolhas. Realmente tendo aí a localização, a forma e o tamanho, além da quantidade. Qual é a etapa do processo? Eu vou medir a inspeção final a princípio. Qual a unidade de medida? É o número de defeitos de bolhas que eu vou encontrar nesse vidro. Tipo de dado é um atributo, né? Não é um valor contínuo, é chamado atributo, ou tem defeito ou não tem defeito. Especificação, o quê? Eu quero que o vidro tenha ausência de bolhas, não pode ter bolhas. A definição operacional, bolhas oriundas do processo de resfriamento com diferentes tamanhos, formatos e posições no para-brisa. Então, está aqui. E folha de verificação, formulário, é um outro formulário, né? Que ludicamente eu coloquei aí formulário número 456, é onde você vai registrar esse tipo de dado. Amostragem em 100% dos vidros inspecionados. Aqui também o Ayrton vai ser responsável. Então, perceba bem, aqui é como eu planejo coletar o meu dado para que eu tenha aí alguns cuidados. E qual é a razão principal, pessoal? A razão principal é para que eu possa, com esse plano, minimizar o risco de coletar um dado errado no processo. Então, toda vez que eu planejo coletar dados, e não faço isso de uma forma informal, eu minimizo o risco de coletar um dado errado, que a gente chama de MSA. E vamos dar um exemplo agora sobre essa folha de verificação que está contida no plano de coleta de dados.
Então, vamos dar esse exemplo aqui do formulário 123, para medir o que? O tempo de realização de setup. Como seria um exemplo da folha de verificação que está contida lá no plano de coleta de dados? Então, aqui eu vou ter N coleta de dados, eu vou ter 15 coletas, como nós já mencionamos. Aqui é o número do part number, o número do produto que eu vou acompanhar. Está aqui, ou que apareceu naquele momento, pode ser que eu tenha outros produtos, não tem problema, mas aqui eu preciso dar especificidade em relação a ele. A etapa do processo, que é lá no torno, a hora que começou, a hora que terminou, o tempo total, que é um menos o outro, a minha meta, a lacuna, ou seja, o quanto eu gastei, menos o quanto eu deveria gastar. Então eu tenho uma lacuna aqui de 25 minutos, uma vez que a minha meta é 30 e eu atingi 55 minutos. Eu sou o responsável por coletar aquele dado. E aí algumas observações que o Ayrton lá na hora que foi coletar os dados, ele observou, né? Olha, eu observei que o operador está deixando o posto de trabalho para procurar ferramentas. Ele gastou aí 8 minutos. Está aqui aí uma oportunidade no ponto que a gente chama de atividade setup externa, né? Tudo tem que estar na mão do operador antes de começar o tempo de setup interno, que é aquele tempo onde necessariamente eu preciso ficar com a máquina parada. Então está aqui um tipo de folha de verificação do tempo de setup, que é um dado contínuo. Aqui está um exemplo de folha de verificação para um dado atributo, que é aquela bolha no para-brisa. Então tem aqui a folha de verificação para a localização de bolha, está aqui o nome do produto, material, dados, algumas observações, e aqui eu coloco a quantidade de bolhas que eu encontrei no para-brisa, qual é o formato e o tamanho da bolha, bem como a sua localização. Aqui está próxima do canto esquerdo do vidro, porque em função da localização, do tamanho, quantidade e formato, eu posso presumir, eu posso intuir algum tipo de causa para solucionar o problema. Então está aqui o nosso plano de coleta de dados, tanto para variáveis contínuas como para atributos. Terceiro passo, para que nós possamos definir aí boas metas para KPIs, fazer a análise dos dados que eu coletei. Eu fiz o plano de coleta de dados, fiz o meu registro e agora eu preciso analisar esses dados antes de definir as metas. Qual é a primeira análise que nós fazemos quando nós olhamos esses dados coletados? A primeira análise que nós precisamos fazer é a análise que nós chamamos de estabilidade. Então vamos dar o exemplo aqui daquela coleta de dados em relação aos 15 eventos de setup que nós planejamos dentro do KPI de progresso tempo de setup. Então vamos olhar a estabilidade. Eu posso olhar a estabilidade através de um gráfico simples de série temporal que a gente chama, né? Ou seja, a variabilidade daquele dado, que no caso é tempo de setup em minutos, ao longo dos 15 eventos. Então eu posso analisar e tentar perceber se o comportamento dos dados eles são estáveis, ou posso também fazer uma carta de controle de valores individuais. A diferença do time series e de uma carta de valores individuais é que na carta eu já tenho os limites de controle, tanto o limite de controle superior como o limite de controle inferior. Lembrando que limite de controle não é igual à especificação. Nós temos um conteúdo específico em relação a cartas de controle muito interessante que você pode aí assistir para que você fique mais seguro em relação a esse tipo de ferramenta. Mas uma vez que eu quero analisar a estabilidade, que é o primeiro pré-requisito estatístico, sem estabilidade eu não consigo definir, eu não consigo definir a minha meta e nem fazer melhoria. Então, uma vez que eu tenho aqui um gráfico de time series e preferencialmente um gráfico de valores individuais, uma cartinha de controle de valores individuais, eu posso chegar a uma conclusão que, uma vez que os dados eles se comportam, eles se distribuem dentro dos limites de controle, o processo está estável. Então, a primeira análise de dado foi concluída.
A segunda análise de dado, ainda no terceiro passo, é a análise de normalidade, uma vez que os dados se comportam de forma estável, dentro dos limites de controle, eu preciso saber se os dados têm aí e seguem uma distribuição normal. Então você pode fazer isso de diversas formas. Lá no Minitab a gente tem aí uma ferramenta que avalia a distribuição desses dados ao longo dessa linha vermelha de ajuste. Quanto mais esses dados se aproximarem da linha vermelha, mais normal é o processo. Aqui no caso a gente sempre analisa esse valor de probabilidade, que é o chamado p-value. Quando esse valor de probabilidade ele é maior do que 0,05, que é uma estatística chamada nível de significância alfa, esses dados seguem uma distribuição normal. Se esse valor P for menor do que 0,05, ele tem um comportamento não normal, e aí eu tenho que ter alguns cuidados para lidar com esses dados. No caso aqui, eu sei que tem normalidade, ele segue uma distribuição normal. Eu posso também, se eu não tiver aí alguns conhecimentos básicos de estatística, eu posso fazer uma distribuição, posso fazer um histograma, e aqui tem mais ou menos um jeitão de normal, né? Uma distribuição normal. Aqui é um histograma, aqui é uma distribuição de densidade, onde a gente vê aqui uma frequência maior nos dados de tendência central e um pouco menos de frequência, pode ver que as barrinhas são menores, mas nas caudas da distribuição. Então, basicamente tem poucos dados, né? Aproximadamente 15 dados, mas a gente vê que tem uma distribuição aí em forma de sino ou distribuição normal. Então, essa é uma segunda análise em relação aos dados. Analisamos a primeira, que é a estabilidade, a segunda, a normalidade. A terceira, a gente vai analisar então o que na análise de dados? A variabilidade do tempo de setup ao longo do tempo. E uma ferramenta muito importante, muito interessante é o Boxplot, onde a gente vai entender aí um pouquinho a técnica dos quartis. Quando você faz a distribuição desses dados, você vai ver uma figura como essa. E o que é o Boxplot, ou essa técnica de quartis? Como você sabe, nós levantamos 15 dados em relação ao tempo de setup. O que o Boxplot faz? Ele ordena esses 15 dados de modo crescente e divide essa série de dados em 4. Portanto, nós temos aí 4 quartis. E a partir dessa divisão, dessa sequência de dados de forma crescente, você pode então definir aí os 4 quartis. Então, perceba que você tem sempre nessa distribuição crescente de dados um limite inferior, que seria o mínimo valor da série, o máximo valor da série ou limite superior. Tem o que a gente chama aqui de primeiro quartil, tem o segundo quartil ou a mediana e o terceiro quartil. Então, está aqui a representação do que significa aí esse Boxplot. E pode ser que ocorra em algum momento algumas estrelinhas extrapolando o limite superior ou extrapolando o limite inferior, que a gente chama de outliers. Essa linha ou esse bigode, entre aspas, dessa caixa, que é o Boxplot, nós chamamos de whiskers. São essa linha que liga o primeiro ou o terceiro quartil ao limite superior, ou seja, o valor do dado maior ou o valor do dado menor. Sabendo disso, vamos analisar qual seria o Boxplot. Então, só voltando um pouquinho, então está aqui nessa primeira figura que essa caixa de dados, também chamada de Boxplot, nada mais é do que uma distribuição normal dos dados, onde eu tenho uma tendência central de ter mais dados em relação aqui ao segundo quartil, à mediana, e tendendo para os limites superior e inferior, eu tenho aqui a região da cauda. Então, é como fosse essa distribuição normal invertida. Vamos ver então como fica a nossa distribuição dos 15 dados de tempo médio de setup. Então tá aqui, pessoal. Eu tenho dentro daqueles 15 dados um valor superior de 57,84 minutos,
um valor inferior de 33,82, o primeiro quartil é 38,69, a mediana é 42,12 e o terceiro quartil é 46,99 minutos. Perceba que eu tenho um outlier aqui, um tempo extremamente fora dessa série, no caso aqui tendendo para menor. Então, esse outlier pode ser uma causa especial, extremamente boa nesse caso, uma vez que quanto menor o setup, melhor, mas eu não considero. Portanto, esse tipo de ferramenta é a ferramenta na qual você vai utilizar, uma vez que você tenha conhecimento, para definir a sua meta. Nesse caso de distribuição, qual é a meta escolhida? Nós vamos ver isso então no quarto passo, porque o terceiro é a gente realmente conhecer a variabilidade dos dados através dessa ferramenta chamada Boxplot. Quarto passo então é a escolha do quartil correto. No caso do tempo médio de setup, é um tipo de dado que quanto menor, melhor. Pode ser que em alguns outros tipos de dados, por exemplo, produção por dia, produção por turno, quanto maior, melhor. No caso do setup, é especificamente quanto menor, melhor. Portanto, nesse caso, qual é a meta baseada na técnica de quartis? É a técnica na qual eu escolho aí como meta o primeiro quartil, ou seja, a meta de setup vai ser 38,69. O valor mediano é 42,12, que deve ser muito próximo à média, já que eu tenho uma distribuição normal. Portanto, a minha meta passa a ser o primeiro quartil, que é o quê? Essa primeira linha, que é o 38,69. Porém, caso eu ache que é uma meta pouco arrojada, eu posso escolher uma meta entre o terceiro quartil e o limite inferior. Alguma coisa que fique entre 38,69 e 33,82. Por que é tão importante essa técnica? Como esses dados eles foram coletados no processo, significa que se eu estabelecer a minha meta de 38,69, eu já cheguei lá pelo menos 25% das vezes. A gente dividiu essa série em 4. Se essa série está dividida em 4, significa que 25% das vezes eu já cheguei a 38,69. Se eu já cheguei lá 25% das vezes, eu posso chegar outras vezes, desde que eu melhore o meu processo. Portanto, a sua meta fica sempre entre o primeiro quartil, nesse caso, e o valor mínimo, ok? Então, está aqui a técnica dos quartis para que você possa definir aí a sua meta. O quinto passo, uma vez que você, através dos quartis, definiu, nesse caso, para tempo médio de setup, o primeiro quartil ou algo entre o primeiro e o limite inferior, o próximo passo é você mostrar à sua chefia como você chegou nesses dados e alinhar então a meta que você escolheu para que você tenha aí o acordo dele, o que a gente chama de agreement, né? O acordo da chefia, entendendo qual é a razão pela qual você chegou, sem ter que fazer aí a regra do dedão, sem ter que fazer chute de porcentagem. Então, o quinto passo é você ter um alinhamento aí direto, mostrando para sua chefia como você chegou lá e se ele tem aí, se você tem o apoio dele para seguir adiante com a meta deste KPI. Pessoal, em relação ao KPI de resultado produção diária que nós escolhemos, né? No início do vídeo nós falamos que nós iríamos interpretar então a produção por dia como um KPI de resultado e um KPI de progresso setup. Então, como nós já definimos qual é a nossa meta para o setup, vamos então utilizar a mesma abordagem para o KPI de resultado produção por dia, né? Que tem aquela correlação negativa que nós falamos. Quanto menor o tempo de setup, maior a minha produção diária. Vamos ver então, nesse caso, como ficaria aí a meta do KPI de resultado produção por dia. Está aqui a distribuição que nós fizemos, né? Nós lançamos aqui a produção diária nos últimos 3 meses, mês 1, mês 2, mês 3. Cada mês nós coletamos 21 dados, ou seja, nós temos o total de 63 dados
Eu joguei aqui no Minitab para entender aí a variabilidade dos dados. Então, temos aí 3 meses de coleta de dados de produção diária da linha em questão, que eu quero melhorar. Está aqui a distribuição, fiz aqui um gráfico de série temporal para avaliar o primeiro ponto, o primeiro passo, que é o que é a estabilidade. Fiz aqui uma carta de controle, todos os dados perfilam aí, tem comportamento dentro dos limites de controle, então o princípio de estabilidade, que é o primeiro passo, ele está coberto. O segundo é normalidade, então eu posso ver através do valor de probabilidade e até olhando a quantidade de pontos aqui em cima da linha vermelha, um valor de probabilidade maior do que 0,05, então indica que os dados são normais. E aqui distribuição do quartis, distribuição da série de dados de forma crescente, dividindo em 4, na qual, nesse caso, produção por dia, quanto maior, melhor. Portanto, a minha meta, no caso de produção diária, nesse KPI de resultado, vai ser o quê? A escolha do terceiro quartil, ou seja, por volta de 1.200 peças por dia. Essa seria a minha meta. E, logicamente, o último passo, a apresentação dessa meta, desse KPI para a minha chefia, para que ele dê o agreement, para que ele dê o acordo e saiba exatamente por que eu cheguei nesse valor, porque eu estipulei esse valor como meta. Uma vez que eu coloque a meta em relação para comparar onde eu estou inicialmente, a minha média diária é 1.049, aqui tem a variabilidade dos dados ao longo da média, eu tenho aqui a minha meta, então isso significa aí um aumento próximo de 16%, para ver aí se o chefe concorda com essa meta estipulada desse KPI. Uma vez que eu mostre para ele, eu tenho aí um acordo ou não para ir adiante nos próximos passos no PDCA, já que eu defini aí o valor da minha meta. O que eu espero no final das contas, né? O que eu espero uma vez que eu tenha muito bem definido as metas do meu KPI, né? No final das contas, eu quero chegar numa situação como essa, num atingimento futuro do meu KPI de resultado, que é produção por dia, saindo de uma média de 1.049, com uma variabilidade visualmente observada nessa carta de controle, para uma média maior, com uma variabilidade aí 50% menor em relação ao ponto anterior. Então, no final das contas, em relação a esse KPI de resultado, eu quero chegar nessa situação onde a lacuna entre o que eu estipulei e onde eu estava, ela vai sendo reduzida, bem como a sua variabilidade. Então, eu costumava ter aí uma produção por dia em torno de 1.049, depois do projeto eu cheguei a 1.200, que é a minha meta, com uma variabilidade muito menor. Então, o que eu pretendo chegar no final do meu projeto com o ciclo PDCA é atingir algo desse tipo. Por quê? Porque o meu KPI de progresso, que vai alavancar esse resultado, e também foi atingido. Eu costumava ter aí um tempo de setup por volta de 43 minutos e agora eu tenho aí uma redução inicial de 37,23 com uma variabilidade muito menor. Então, quando eu estipulo essas metas e ao longo do ciclo PDCA de elevação de padrões, eu começo a tomar aí, entender as causas e tomar algumas ações, uma vez que eu tenha resultado em relação ao KPI de progresso, eu consequentemente começo a ter resultado no KPI de resultado. Por quê? Em função da correlação forte que existe entre esses dois. Portanto, mais uma vez, isso é uma boa prática de gestão, você ter dois tipos de indicador e não simplesmente um KPI de resultado, por exemplo, que vai lhe mostrar apenas a lacuna que você está em relação à sua meta esperada. Então está aqui o que você espera chegar no final do projeto. Pessoal, vamos resumir então aí os 5 passos para definir uma meta sem usar aí a regra do dedão, sem usar aí o chutômetro, né? Então, qual é o primeiro passo? Ter sempre em mente que é importantíssimo definir metas SMART, né? Metas que sejam específicas,
mensuráveis, atingíveis realmente, não pode ser muito fáceis ou muito difíceis, atingíveis, relevantes, tem que ser sobre algum tipo de KPI, algum tipo de componente da qualidade total, realmente que uma vez que você atinge o resultado, traga ganhos relevantes para a empresa e tem que ter um tempo para ser concluída e atingida. O segundo passo é sempre definir um plano de coleta de dados para que você realmente reduza aí a chance de pegar um dado errado, que a gente chama de MSA, né? A análise do sistema de medição tem que ser realmente com baixíssimo erro quando você for coletar. Então tem um plano de coleta de dados e a folha de verificação que nós falamos, importantíssima para que você possa pegar aí os dados do seu KPI. Terceiro, analisar os dados coletados para verificar se os dados são estáveis, se tem uma distribuição normal ou aproximadamente normal, e analisar logicamente a variabilidade para que você possa, em função da variabilidade, definir aí o quartil correto para o seu tipo de dado. 4 é escolher aí o quartil correto, uma vez que você analisou os dados na etapa anterior. Então você escolhe o quartil, às vezes quanto menor o dado melhor, ou quanto maior o dado melhor, depende do tipo de KPI que você está trabalhando. E 5, alinhar aí a meta escolhida diretamente com a chefia imediata para que você possa ter um agreement, você possa ter uma acordância e seguir adiante para os próximos passos. Pessoal, esse foi o episódio que nós estamos aí tratando de como você vai definir uma boa meta a partir aí dos quartis, e na semana que vem a parte 2, onde a partir de dados históricos você possa ter uma outra técnica para definir meta, agora sem a utilização dos quartis, que é uma meta realmente também muito poderosa. Meu muito obrigado mais uma vez. Deixe o seu like se você gostou, compartilhe os vídeos, faça o seu comentário, e se você ainda realmente não é inscrito no canal, se inscreva, acione as notificações para que você possa ser sempre avisado quando um vídeo novo aparecer. Muito obrigado e até o próximo episódio.